Neste vídeo eu vou abordar um assunto que você vai ficar provavelmente irritado, mas eu também não tô nem aí porque o canal é meu, eu falo o que eu quiser, que é a importância do ultraje a rigor na história do rock nacional. Quer você queira ou não, é uma realidade. E é a respeito disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, quer você aceite ou não nos dias atuais, o Ultraje a Rigor é uma banda icônica dentro da história do rock brasileiro e que desempenhou um papel fundamental na cena musical do Brasil por conta de um som inegavelmente enérgico, com letras irônicas que refletiram e ainda refletem uma atitude provocadora dentro do contexto musical, político, social da década de 80. Cara. Não adianta negar isso. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente metendo pau na banda, inclusive grande parte dos antigos fãs abandonaram o Ultraje a Rigor pelo mesmo motivo que os detratores acirraram ainda mais os ataques ao quarteto, que é o posicionamento político do Roger Moreira, né, que é o líder da banda, e as inúmeras barbaridades que ele passou a soltar nas redes sociais de uns anos para cá. Só que isso precisa ser separado na hora de analisar a importância da banda para a história do rock brasileiro e para o próprio mercado musical, da indústria brasileira, que foi imenso papel. E essas controvérsias, cara, não podem apagar tal impacto, que inclusive se estendeu às influências para toda uma geração de fãs, além do Ultraje a Rigor ter aberto várias portas para muitas outras bandas do gênero, cara. E quer você queira ou não, cara, várias canções da banda continuam a ser lembradas até hoje como clássicos do rock brasileiro. Só para contextualizar tudo que eu tô falando aqui. Essa história começou ali em 1983, 1984, depois que a banda se tornou razoavelmente conhecida no circuito de bares e casas noturnas de São Paulo naquela época, tocando inclusive uma mistureba maluca de covers que iam de Beatles a The Clash. E aí, eles acabaram gravando, naqueles 2 anos, 2 compactos para então WEA, que era a Warner. O primeiro, que tinha Inútil no lado A e Mim Quer Tocar no lado B. Ainda com a guitarra do Edgar Scandurra, que o Edgar Scandurra saiu depois porque ele optou em continuar apenas com o Ira. E teve um segundo compacto que tinha Eu Me Amo de um lado e Rebelde Sem Causa do outro. Já com o substituto do Edgar, que era o Carlinhos Bartolini na guitarra. O sucesso desses compactos até que foi razoável, cara, mas nada se comparou com o que aconteceu quando a banda lançou o seu álbum de estreia em 1985. Esse aqui, ó. Nós Vamos Invadir Sua Praia. Essa aqui, inclusive, é a edição original da época, cara. E esse disco aqui, cara, acabou se tornando o primeiro LP de uma banda de rock no Brasil a ganhar os cobiçados disco de ouro na época, para quem vendia 100 mil cópias, e disco de platina, que era para quem vendia 250 mil, cara. E também, bicho, não era para menos, cara, porque esse disco aqui parece uma coletânea de grandes sucessos, cara, porque todas as músicas, todas, sem exceção, acabaram estourando nas rádios e isso levou a shows da banda entupidos de gente, cara, onde quer que eles tocassem. Esse disco aqui, ainda hoje, é um marco no rock nacional em todos os tempos. Assim como é um marco do rock a camiseta preta. Aqui, ó.
básica. Você tá entendendo? E ainda ela se torna um marco ainda maior, cara, porque é uma camiseta que tem uma tecnologia têxtil que faz o suor evaporar rapidamente. É uma camiseta que você não precisa passar a ferro. Por quê, cara? Porque na hora que você terminou de lavar, coloca no corpo, ela desamassa no corpo. E é uma camiseta básica e espetacular que você pode usar em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. E essa camiseta da Insider, não é só essa camiseta, tem um monte de roupas essenciais para você se vestir, cara, com um visual roqueiro, elegante, diferenciado, cara, exatamente. E você aqui, meu amigo e minha amiga, você tem privilégios. Basta que você clique aqui no link, na descrição do vídeo, referente aqui à Insider, e você vai lá para o site da Insider e você tem a possibilidade de ter um desconto sensacional em todos os produtos da Insider lá no site. Basta que você, na hora de finalizar a compra, você coloque o cupom REGISTADEU, tudo junto, tá ok? Só que é o seguinte, cara, REGISTADEU, tudo junto e em caixa alta, com maiúsculas, tá ok? E aí você vai ter 12% de desconto em todos os produtos do site da Insider. E é um tipo de roupa que eu recomendo, que essa camiseta aqui, cara, não só ela é básica, como sensacional, como ela tem um caimento no corpo aqui do tio, né? Que já é um corpo já meio cansado, mas tá valendo ainda. Então é super confortável, cara. E tem todas essas qualidades que eu já falei, que são as qualidades das roupas da Insider, tá? Então não perca essa oportunidade de adquirir, e não só esse produto básico, como todos os outros produtos da Insider que são muito legais e eu recomendo. Assim como eu recomendo que você reouça esse disco hoje de ponta a ponta. E você vai ficar absolutamente surpreso como essas canções aqui não envelheceram um segundo sequer. E foi a partir do imenso sucesso desse disco que a banda passou a ter um impacto impressionante também no público infantil e adolescente, cara. Porque as canções, cara, elas não eram apenas cativantes, cara. Elas tinham também as letras do Roger, que muitas vezes abordavam temas, cara, que ressoavam dentro daquelas faixas etárias de infantis e adolescentes, cara. E isso proporcionou um senso de identificação e de rebelião, vamos dizer assim, para toda aquela molecada, cara. Além de se tornar trilha sonora para jovens que estavam descobrindo o rock naqueles tempos. Esse disco aqui foi importantíssimo, porque assim, a energia e a irreverência que a banda tinha nesse disco aqui, cara, foi uma porta aberta perfeita para atrair adolescentes que se viam, de uma certa forma, refletidos naquele espírito contestador e sarcástico das canções desse álbum aqui. Reouça esse disco e você vai entender o que eu tô falando. Só que tudo isso aqui teve um preço para a banda. Por quê, cara? Porque o ritmo alucinante daquele sucesso levou, por exemplo, a um cansado Carlinhos, né, o guitarrista, na época seduzido pela concretização da sua mudança para Los Angeles, para formar inclusive a própria banda, e o Carlinhos caiu fora do ultraje em 1987, cara, no meio das gravações do segundo álbum, O Sexo, quando então ele foi substituído pelo Sérgio Serra. E esse sucesso continuou, mas numa escala um pouquinho menor. Mas afinal de contas, cara, o sucesso desse disco aqui aconteceu num patamar elevadíssimo, né, para o mercado na época. Então, o Sexo vendeu muito, mas um pouquinho menos. E foi naquela época do segundo álbum, cara, que o lema "sucesso traz responsabilidades" foi exatamente nessa época que esse lema foi jogado pela banda pela janela, cara. Porque ela passou, inclusive, a ser alvo de muitas controvérsias. A maior delas, cara, foi a acusação de que o Roger havia abusado sexualmente de uma garota então menor de idade em 1987, cara, durante exatamente a turnê do disco chamado Sexo. Foi
depois ali de um show em Chapecó, ali em Santa Catarina. Deu muita confusão, deu um processo que foi levado aos tribunais, cara, e o Roger acabou inocentado, cara, no final de tudo. Só que isso acabou arranhando muito a reputação da banda inteira na época. E aí, em 1989, a banda estava exausta emocionalmente, com tudo aquilo, exausta emocionalmente, fisicamente, e todo esse cansaço, cara, ele foi exacerbado, foi potencializado ainda mais com a série de compromissos que a banda tinha com turnês, shows, aparições em rádio e TV, cara. Foi uma bola de neve imensa. E então, aquele esgotamento acabou gerando uma série de conflitos dentro do Traje a Rigor, cara. E dava para perceber que aquele cansaço e aqueles conflitos dava para perceber quando saiu o terceiro álbum do Traje, o Crescendo, que começou a apresentar um declínio nas vendas, e isso acabou se refletindo, cara, no próprio interesse da mídia em geral pela banda. E foi justamente por sentir tudo isso, cara, que o Roger, né, que sempre foi o compositor principal da banda, ele incluiu nesse disco uma canção intitulada Filha da Puta, que era para testar se o então anúncio da extinção da censura federal estava valendo mesmo. E também uma maneira de causar polêmica e chamar atenção para o disco. Só que assim, essa censura oficial não tinha acabado, porque ela continuava a existir extraoficialmente. E por que eu tô te dizendo isso, cara? Porque justamente essa canção recebeu uma censura extraoficial e foi recomendada essa censura para muitas estações de rádio e programas de TV, cara. E essa recomendação acabou estragando os planos de promoção daquele disco, já que outras canções também daquele álbum receberam a mesma recomendação, tipo o Chiclete e uma outra canção chamada Volta Comigo. Foi então que o Roger e os seus amigos sentiram que o declínio estava vindo na direção deles de uma maneira muito rápida. E então eles decidiram, em 1990, soltar um álbum de covers, com o título remetendo àquela clássica pergunta que o Silvio Santos fazia toda vez que ia uma banda de rock no programa dele. O título do disco era Por que o Traje a Rigor? É um disco que inclusive tem versões de canções do Roberto e do Erasmo Carlos, dos Rolling Stones, do Del Shannon, do Eduardo Araújo, tem até do Gang of Four, cara. E tem vários outros nomes bacanas ali que forneceram as canções para o Traje a Rigor fazer as suas versões. Só que esse período, cara, foi o início do fim daquela formação, já que o batera, o Leospa, tinha perdido completamente a vontade de ensaiar e viajar depois que ele casou. O Sérgio Serra saiu para montar a sua própria banda, e o baixista, o Maurício, cara, ele tinha pulado fora depois de uma confusão entre ele e o Roger. Eu vou contar a respeito disso, cara, na continuação desse vídeo aqui, só para os sócios do meu clube de membros VIP, meu clube VIP. Você sabe muito bem que é um local que tem um monte de material inédito, exclusivíssimo, que só os sócios têm acesso. Tem séries novas, tem aposto que você não sabe exclusiva, tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros. Você pode assistir a shows gratuitos e frequentar bastidores. Dependendo do plano, você pode até participar de um grupo exclusivíssimo, fechadíssimo de WhatsApp, onde você vai ter contato comigo em tempo real, diariamente. Enfim, você vai escolher seu plano aqui e vai ter acesso a esse material exclusivo. Que, como eu falei para você, os sócios vão ter acesso, porque eu vou contar tudo o que aconteceu a respeito da saída horrorosa, aliás, do Maurício do Traje a Rigor. E ele saiu da banda e se mandou para Miami, onde ele foi gravar um disco lá com uma banda de hard heavy metal que ele acabou montando lá, que era Emerald Steel. Era pro o Traje a Rigor ter acabado. Só que não acabou por quê, cara? Porque o Roger
sozinho, ficou sozinho, né? Ele remontou a banda com uma nova formação, mas só que estava claro que tudo que havia acontecido até então tinha resultado em mudanças na dinâmica interna da banda, e essas questões, cara, afetaram a estabilidade do grupo como uma atração artística e também se refletiram na produção musical dos caras. Para piorar, foi quando começaram seríssimos problemas de relacionamento entre o Roger, a banda em geral, e a Warner, que inclusive levaram a gravadora a lançar uma coletânea, cara, apesar dos inúmeros protestos do Roger, que ele não queria isso. Para piorar, cara, a gravadora ofereceu pouquíssima grana de orçamento para eles gravarem o disco seguinte, intitulado O, de 1993. E também não ofereceu apoio nenhum para divulgar esse disco. A situação ficou tão complicada entre o Roger, né, a banda, né, mas principalmente o Roger e a gravadora, que o contrato foi rompido no ano seguinte, cara, 94. E para mim, e para muita gente, a banda reapareceu só em 1999, cara, já contando com o atual baixista, que é o Mingau, que é uma figura lendária dentro da história da cena punk brasileira, porque ele integrou, no princípio, né, as formações do Ratos de Porão, do 365 e dos Inocentes, cara. E aí a banda continuou, eles tocaram no Rock in Rio em 2001, se não me falha a memória, junto com o Ira, numa apresentação. Aí depois entrou o Bacalhau, que era ex-batera de uma banda muito legal chamada Lil Quay and the Mad Birds, e também era, depois ele foi pro Rumbora, e ele entrou na banda. E ao mesmo tempo, cara, o Sérgio Serra voltou pro Brasil, lá de Los Angeles, e passou a integrar a banda novamente. Então, durante todo aquele período, eles lançaram uns discos muito interessantes, cara. Soltaram ao vivo, intitulado 18 Anos Sem Tirar, em 1999. Soltaram esse disco aqui, ó, Os Invisíveis, em 2002. E também lançaram o Acústico MTV em 2005, cara, que é um disco divertidíssimo. E eles também lançaram um álbum independente disponível gratuitamente para download. Em 2009 eles fizeram isso. Um álbum intitulado Música Esquisita a Troco de Nada. Só que, né, depois disso, o Sérgio Serra, ele saiu novamente quando ele foi substituído pelo atual guitarrista, que é o Marcus Klein. Foi então, com o passar dos anos, a banda passou a fazer parte de talk show, como banda de apoio. Primeiro na Band e agora no SBT. Ela continua sendo banda de apoio de talk show. Estão lá até hoje. Eu, sinceramente, eu não sei dizer para você, meu amigo e minha amiga, se hoje a banda conseguiu manter uma base de fãs apaixonados que eles conquistaram de uns anos para cá, sinceramente. Agora, eu não tenho dúvida alguma que o Traje a Rigor vai deixar um legado muito significativo no futuro, cara. Isso é inegável e não adianta você brigar contra fatos, contra a realidade. Por isso, meu amigo e minha amiga, eu recomendo que você ouça a discografia do Ultraje a Rigor, sem preconceitos. Faça como eu, separa a pessoa física da pessoa jurídica, tá ok? E eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então é isso aí, meu amigo e minha amiga. Aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito do Ultraje a Rigor. Você continua gostando da banda? Quais são os discos mais legais que você tem na sua predileção dentro da discografia deles? Também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar o site da Insider, né? Onde eu tenho peguei essa camiseta aqui básica, espetacular, super confortável. E não esqueça que lá no site da Insider, você colocando o cupom, escrevendo Regis Tadeu, tudo em caixa alta, tudo em maiúsculas, você vai ter 12% de desconto em todos os produtos lá do site, tá ok? E também não esqueça de clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso clube de membros VIP, tá legal? Então, agora eu vou continuar esse papo exclusivamente para os sócios lá do Clube VIP, tá ok? E a gente termina então por aqui. Você que é sócio do nosso clube, meu amigo e minha amiga, continua aí, porque eu vou contar os detalhes daquela confusão horrorosa que levou à saída do baixista Maurício do Ultraje a Rigor, tá bom? Então,
Um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima. E os sócios do Clube VIP continuam aqui comigo.